Vamos dar início então à explicação que a gente, né, nós começamos ontem e evidente, não dá tempo, né, de falar tudo, claro, num curto espaço de tempo, então a gente vamos aproveitando, né, gradualmente na medida em que nós vamos progredindo e vou colocando novos elementos na explicação do mantra, tá? Olha só, o Mahamantra, ele tem essa tradução, né? A tradução do Mahamantra que nós comentamos. Essa tradução do Mahamantra, ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, né? Então essa tradução é uma tradução que ela, na sua natureza, por ser genérica, ela tem, não é, a responsabilidade ou a intenção de nos lembrar daquilo que nós precisamos em relação, não é, a nós mesmos, em relação ao nosso próprio dever, digamos assim, de casa, nosso dever interno. Às vezes se diz que cante Hare Krishna e seja feliz, né? Existe esse ditado, né? Esse provérbio, cante Hare Krishna e seja feliz. Todos os seus problemas, apenas cante Hare Krishna e seja feliz. Ótimo. Agora, o que acontece? Quando nós cantamos os santos nomes, automaticamente ele vai fazer assim, o objetivo final do entoar dos mantras é produzir em nós estados de Ananda, que significa bem-aventurança. É uma das etapas da autorrealização. Nós somos seres originalmente constituídos por 3 princípios ou 3 potências originais. A nossa constituição fundamental real é Sat, Chit, Ananda. Nós somos dotadas ou somos constituídas de Sat, ou seja, somos princípios eternos, existimos e permanecemos existindo, somos eternas. Apenas o nosso corpo não é real, ou é temporário, digamos assim, né? Ele é real enquanto simulação, mas assim, ele sim é uma função didática no processo evolutivo. Entretanto, nós somos princípios consistentes, ou seres fundamentalmente reais, ou Sat, existimos. Depois, Chit, que significa que nós somos dotadas da capacidade de entender que existimos. Uma coisa pode existir, porém, do ponto de vista dela mesma, é irrelevante existir ou não, já que ela não está consciente de que existe. Por exemplo, uma pedra, talvez, né? Apesar de que, né, mas é mineral, né? Então, mas assim, uma pedra, ela existe, tá? Porém, ela não está consciente de que existe. E esse fator, ou seja, ela não está consciente de que existe, altera o processo todo, porque do ponto de vista da pedra, o universo não existe. Nada existe, nem ela mesma existe. Então, não há conjecturações existenciais a serem feitas, não há problemas também a serem resolvidos, já que não há existência. Agora, desde que nós somos chits, ou seja, dotadas de conhecimento ou de capacidade de conhecer a nossa existência, isso é que tornam as coisas, esse princípio é que torna o processo de existir mais complexo, né? Na verdade, todos os nossos problemas só são problemas porque nós temos consciência deles. Na medida em que nós somos ignorantes da nossa existência, os problemas também deixam de ser, né? Por exemplo, um animalzinho, né, uma borboleta lá voando na floresta. Ela só tem uma preocupação: alimentar-se, acasalar-se, adormecer. E ela nem se preocupa em morrer, na verdade. Ela não está conjecturando a angústia da existência. Entende? Então ela não tem crise existencial. O camaleão, a cobra, né, os animais de modo geral, as plantas, eles não possuem a crise existencial, que é uma característica fundamentalmente a partir
das séries humanas, né? São aqueles que começam a ter consciência da própria existência. Então é a partir daí é que surge a crise existencial. Fora isso daí não há crise existencial. Por isso que o pensador, o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, partindo desse princípio, ele elaborou uma teoria baseada no bom selvagem, na ideia do homem natural, de que na medida em que nós voltamos a nos integrar à natureza, na medida em que nós voltamos ao estado natural da nossa vida natural, em contato com a natureza, e nós nos desligamos das superficialidades ou futilidades, segundo ele, né, da convivência social, da diplomacia da convivência social, e na medida em que nós nos tornamos naturais, isso seria felicidade. Então ele elaborou a teoria do bom selvagem, o homem natural. Só que se a gente for levar a cabo essa teoria no seu, né, assim, se nós formos levar ela a sério na sua radicalidade, por exemplo, então por que parar na vida campestre, no campo? Por que não aprofundar mais ainda essa teoria e voltarmos a sermos simplesmente animais, né? Porque natural mesmo são os animais, eles são naturais. E eles não têm crise nenhuma, eles vivem relativamente felizes, sem a crise existencial. Então a ideia de que na medida em que nós nos integramos à natureza nós nos tornamos felizes, pode ser radicalizada ao nível de voltarmos a sermos aborígenes e voltarmos a sermos animais também. Então ela não é prática, né? Tanto é que na prática ela não funciona. Ela é utópica, ela é uma conjecturação, praticamente um poema social, né? Uma análise sociológica baseada numa utopia, que se transforma numa espécie de poema, né? Então ela não é prática. Agora, sempre que nós temos consciência de que nós existimos, as coisas ficam complexas, correto? E tem o outro fator, um fator final, que é o que, porque só dois elementos ainda não são suficientes para dar a explosão do infinito. Então entra um terceiro, porque só existir e estar consciente de que se existe pode não ser uma coisa muito boa, não. Inclusive tem pessoas que sabem que existem e gostariam de não existir. Algumas delas até tentam não existir, né? Elas desejam não existir. Ontem, um menino que está trabalhando aqui, fazendo uma reforma, ele estava cantando uma música que ele gosta de cantar, que é um funk, e a letra da música dizia assim: ó meu Deus, por que você já não aperta logo esse gatilho, se a minha vida, cheia de sofrimentos devido aos meus vícios, me leva pro ladrilho? Era isso, eu acho que era a letra da música. Então ele estava pedindo, a música pede, por que você já não aperta logo o gatilho? Ou seja, a minha vida é repleta de sofrimentos e eu tenho adicções e vícios e tudo, então eu preferia morrer. Tá? E muitas pessoas chegam a essa conclusão de que a vida, ela é intolerável, né? Inclusive, tem um grupo de pessoas no Japão, na minha opinião, esses são os ateus autênticos, na sua estrutura assim, crua, né, na sua consideração cirúrgica, digamos assim, porque eu acho que essa seria, de certa forma, a conclusão final, né, do princípio do ateísmo. Eles se reúnem, são grupos de ateus, né, que eles se conversam entre si na net, e eles então chegam à conclusão de que a vida é simplesmente inútil, não há funcionalidade nenhuma em existir, e que, portanto, pagar as contas, tolerar o chefe, não faz nenhum sentido. Já que não há propósito para a existência, por que sofrer? Então, eliminar os sofrimentos seria uma atitude, no mínimo, inteligente de qualquer pessoa que admite não haver propósito nenhum na existência. E que, portanto, qual seria o impedimento para dar esse passo final?
não há nenhuma lógica racional que impeça uma pessoa inteligente que já entendeu que não há sentido objetivo nenhum na existência de eliminar os sofrimentos, já que os sofrimentos seriam apenas uma inutilidade existencial também. Então eles se reúnem num hotel, numa chácara, num acampamento, fazem um jantar, comem juntos e tomam uma bebida que é uma eutanásia coletiva e morrem. Isso está acontecendo já, todos os anos acontece. Eles fogem, os policiais tentam, né, encontrar, mas eles sempre encontram lugares diferentes, se reúnem em grupos de 15, 20, até 45 pessoas já se reuniram para suicídios coletivos. Eles deixam cartas, se despedindo dos familiares, herança, deixam tudo organizado, né? Eles são bem organizados. E deixam as explicações dos motivos pelos quais eles estão abandonando o movimento, né, de existir, e tomam uma bebida que é uma eutanásia e morrem, sem dor. Porque, afinal de contas, por que passar por doenças, enfrentar as lutas, né, se simplesmente a morte pode ser apenas deitar e dormir? E depois outras coisas, né, pagar as contas, né, aquela história toda. Né? Então, isso seria racionalmente plausível, filosoficamente consistente e, do ponto de vista da teoria ateísta, inteligente, correto. Eu, se fosse um ateu, acho que faria a mesma coisa. Seria o resultado natural da lógica racional da negação absoluta do sentido objetivo de existência. Então, procede. Do ponto de vista filosófico, está correto. Do ponto de vista moral, aí é outra coisa, né? Mas do ponto de vista filosófico, a conclusão é essa mesma, está correta. Reunir-se e finalizar a equação, já que o resultado é esse. Claro que eu não penso assim. Eu estou, né, dizendo que não estou favorecendo isso, mas do ponto de vista de um ateu fundamental, digamos assim, um ateu radical, consciente, esse seria um passo óbvio, né? Ele só vai evitar isso daí, talvez ele esteja em dúvida em relação ao próprio ateísmo dele, mas se ele não tiver mais dúvidas em relação ao próprio ateísmo e a negação do sentido objetivo da existência, então o próximo passo naturalmente será esse. Bom, agora, também tem o caso de ateus que transcendem, né? O ateísmo se torna humanitário, né? Humanitarista. Então eles se tornam espirituais negacionistas, ou seja, eles, apesar de não admitirem a existência de Deus, eles assumem a posição de Deus e se tornam benéficos para a humanidade como Deus deveria ser. Aquela história do Gandhi, torne-se aquilo que você gostaria que o outro fosse. Então, quando o ateu radicaliza a sua filosofia e ao mesmo tempo inclui nela o tempero de sentimentos, como por exemplo ternura e amor, então ele decide, ele mesmo, assumir a posição de Deus e se torna um humanitarista, um protetor da humanidade. A Angelina Jolie, por exemplo, é um desses exemplos. Ela é publicamente um ateu, é uma ateia no caso, né? Mas ela tem uma postura maternal em relação à humanidade. E aí tudo bem, tá ótimo, não tem problema nenhum. A pessoa pode ser um ateu nesse sentido e ela ao mesmo tempo é um ser espiritual, porque ela será avaliada não pelas ideias que ela tem, mas pelo exercício de maternar a humanidade ou de progresso humanitário. Mas então o que eu quero dizer é que o simples motivo ou a simples afirmação de que, ou consciência de que eu existo, pode não ser o suficiente para dar uma funcionalidade à existência. É necessário que o terceiro elemento entre na operação para que as coisas se tornem confortáveis. E esse terceiro elemento é o princípio Ananda. Quando nós manifestamos Ananda, então nós sentimos prazer. Então nós existimos, sabemos que existimos e também sentimos prazer. E buscamos esse prazer. Nós almejamos o estado de paz, de felicidade e de prazer. Isso é Ananda. É um impulso natural da alma. Quando esse Ananda, esse estado de Ananda, que significa bem-aventurança, se dá, a pessoa experimenta prazer. Quando ela se dá dentro do ambiente condicionado, ou dentro da poluição, que é o estado de consciência condicionada, em que ela admite ser um ser humano e admite que a realidade, enquanto ser humano,
é objetiva e que ela, enfim, está aqui e isso é o que existe e tal, então o Ananda, o princípio, o impulso de Ananda se manifesta de maneira distorcida, não é? E eventualmente, em alguns casos, pode assumir uma conotação inclusive decadente, como por exemplo vícios, né? Adicções. A pessoa está buscando felicidade, ela está buscando Ananda, ela está buscando prazer, e ela faz isso através de um método rápido, talvez aí, né, assim, agressivo para com o próprio corpo e para com a saúde mental, mas é o desejo de sentir prazer, não é uma pessoa lá na Cracolândia se drogando o dia todo. Aquilo dá a ela um estado de prazer, né? Eu assisti um depoimento de um rapaz dizendo assim, olha, eu tentei várias clínicas e tudo e tal, mas eu cheguei à conclusão que era o que eu queria sentir prazer usando drogas. Aí eu fui para Cracolândia, fiquei morando lá o tempo que eu pude, até onde eu pude, adquiri várias doenças, hepatite, HIV, estou fazendo agora os tratamentos, eu não, assim, claro que graças a Deus eu me recuperei de tudo isso aí, mas naquele momento era o que eu queria, não tinha nada que me impedisse, os tratamentos clínicos, tudo, nada resolvia porque eu queria aquilo. E era prazer. Eu entendi aquilo como prazer. Hoje eu entendo diferente, graças a Deus. Mas naquela época eu entendia como prazer. Então se vê que o prazer, né, um verme alimentando-se de um cadáver, ele está obtendo prazer ali. Então, só que esses prazeres, eles são distorcidos, eles são inferiores. É quando a característica de Ananda se manifesta de forma inferior. Também tem a característica Ananda manifesta de forma inferior, porém em graus mais elevados. Por exemplo, o prazer de, talvez, assim, sabe, comer uma refeição saudável, limpa, ou o prazer de fazer esportes, o prazer de escalar uma montanha, de passar um final de semana próximo de um rio, ou o prazer de fazer amor, né, com o seu companheiro, a sua companheira, o prazer, sabe, do convívio social. Então, esses prazeres, Anandas, eles fazem parte da nossa experiência de existência, eles são, assim, saudáveis, né, e, ao mesmo tempo, eles são bem-vindos. O problema do efeito colateral da nossa relação de prazer com esses objetos é que nós ficamos ligados a eles. E nós queremos a permanência deles, porque nós somos princípios eternos, então a nossa intuição é sempre de eternidade. Por isso a gente espera que as coisas sempre estejam lá, intuitivamente. Só que como nós estamos dentro de um fenômeno que é um processo didático, que é né, existe uma pedagogia em andamento, e dentro dessa pedagogia inclui a temporariedade da manifestação da estrutura, já que ela é funcionalmente temporária para ser justamente funcional como terapia, ela não é permanente, nós então sofremos, entendeu? Nós sofremos porque nós queremos a relação permanente, nós somos almas, nós queremos relações permanentes, contínuas, e felicidade expandida, nós queremos sempre aumentar a nossa felicidade. Só que o ambiente não é favorável, porque ele é temporário, e como consequência disso nós sofremos, né, esses fatores, tá? Então, nós, ao entoarmos o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nós estamos nos reportando ou ativando em nós esse princípio. Hare, amor. Krishna, beleza, onde tem amor tem beleza. Rama, bem-aventurança. Onde tem amor e beleza, automaticamente bem-aventurança. Então nós estamos nos conectando com esse potencial que somos nós somos isso. Então nós estamos nos lembrando daquilo que nós somos. Entretanto, até chegar a essa essência natural e pura, nós temos que purificar a nossa existência condicionada. É aí que o Mahamantra mexe no fundo do poço.
A água em cima está cristalina, mas lá embaixo está a sujeira. Na medida em que nós entoamos o mantra, as impurezas sobem. Ora, mas não era só cantar Hare Krishna e ser feliz? Sim, ao cantar Hare Krishna, você vai potencializar a sua inteligência e a sua mente para entender que é necessário se purificar, se purgar para ser feliz. E aí sim, uma vez que cantando os santos nomes e ao mesmo tempo tirando as ervas daninhas, que são as contaminações que nós temos e que nós precisamos nos livrar delas para sermos bem-aventuradas, ou sermos almas integrais no sentido fundamental, quando nós falamos alma, aí nós precisamos disso, tá? Chama-se Anartha Nivriti, significa retirar as ervas daninhas que contaminam a nossa consciência, ok? E hoje nós fizemos uma coisa importante, eu vou finalizar minha fala aqui. Durante o processo da Torre dos Mantras, né, nós perdoamos as pessoas, isso nos perdoa também, nos permite ter direito ao perdão também, né? Inclusive o perdão de Deus pelas nossas ofensas cometidas, não só a Ele, a pessoa Deus, mas as outras pessoas, né, que nós eventualmente cometemos, como por exemplo, na oração que Jesus ensinou, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Então é proporcional. Nós somos perdoados na medida em que nós praticamos o perdão. E como perdoar? Que trabalho que dá. Nós somos ressentidos, nós queremos justiça a todo custo e somos perseguidores e perseguimos as pessoas. Então, o problema é que nós precisamos ser perdoados, porém não queremos perdoar. E nós precisamos perdoar para sermos perdoados. E esse é um processo demorado, mas é possível, tá? Muito bem, então eu vou concluir aqui, tá? Eu passei 3 minutinhos. Vou fechar aqui a minha fala. Aqueles que, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a questão da introdução do Bhagavad Gita, a gente vai jogar para a semana que vem. Teoricamente eu começaria a fazer alguma coisa hoje, mas eu acho que vale a pena continuar mexendo no Mahamantra para a gente poder relembrar o que nós estamos fazendo enquanto nós entoamos o mantra, né? E a semana que vem sim nós vamos retomar o estudo da Bhagavad Gita e vamos fazê-lo 30 minutos por dia, quarta, quinta e sexta. Não, terça, quarta e quinta, tá? Terça, quarta e quinta, todas as terças, quartas e quintas, durante 30 minutos, estudo do Bhagavad Gita logo após o Mahamantra, tá? Muito bem, então, se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Muito bem, então vamos nos despedir, né? Nós tivemos a presença da Anali, do Bhakta Gandiva, da Daniela, da Gláucia, do Bhakta Guilherme, da Helene Braga, da Márcia Regina Moscato, da Nena, da Raquel Rezende, a Renata Magna, Thalita Evangelista, a Tulasi Púdia, a Karuna Mai, eu, Devananda. Senhoras e senhores, vamos dar a luz. Chegou a hora do parto. Partimos. Hare Krishna. Namaste, Hare Krishna.